Deus é tão maravilhoso que o Jonas ministrou o último mês. Então, foi bênção, mas eu acredito que isso é também uma maneira de testificar aquilo que a gente está na mesma sintonia. E eu gostaria de falar com vocês, sobre esse assunto que é tão importante, principalmente para os nossos últimos dias, reflexo de uma sociedade cada vez mais promíscua, e muitas vezes a gente não sabe lidar. E no caso, está relacionado também à maneira pelo qual, como nós vamos anunciar o Evangelho. E Deus tem falado algo no meu coração nesses últimos 3 meses, e isso foi construído uma pregação. Não vou pregar de uma maneira expositiva hoje, fazendo uma pegada mais temática, mas creio que Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. Amém? Queridos, é o seguinte: quando nós falamos a respeito das boas novas do Evangelho, nós entendemos que Jesus falou: ide pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando a gente fala sobre o ide, a gente precisa entender qual é o significado. Primeiro, o id não está relacionado com alguém que é, no caso, vocacionado nesse sentido. O id é algo que todo discípulo de Jesus, ele está, de alguma maneira, participando dessa grande comissão. Tanto que a palavra está no gerúndio: indo, pregue o Evangelho. Só que eu acredito que, se a gente olhar principalmente para os dias atuais, nós percebemos que hoje em dia, principalmente no meio dos jovens, acabou virando uma moda você pregar o Evangelho. Hoje em dia nós percebemos que tem muitos jovens que acabam se aventurando, que não fazem nenhuma diferença dentro da comunidade em qual eles vivem, mas eles saem anunciando o Evangelho. E a gente percebe que muitos desses jovens simplesmente vão fazer mochilão pela Europa. E pastor, se você quiser, eu estou à disposição. Se você quiser me enviar, principalmente se você for para Israel, me mandar lá, porque está precisando de muita gente lá. E se for no dia que vocês for, vai ser mais bênção ainda, pastor. Brincadeira, gente. Mas é porque realmente, hoje no meio das pessoas, isso acabou virando meio que uma modinha. Isso é algo da gente poder pontuar com vocês. Só que, se a gente olhar também para os nossos dias, cresceu o número de pessoas querendo pregar o Evangelho. Só que se a gente comparar com a igreja primitiva e os dias de hoje, provavelmente a gente não vê a quantidade de pessoas se convertendo. Isso é um ponto que nos faz refletir a respeito se existe algum problema. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: não, o mundo em que nós vivemos é um mundo que cada vez mais tem se tornado cético, e as pessoas estão cada vez mais fechadas ao Evangelho. Só que se eu falar para vocês que isso não é novidade dos nossos dias, a gente vai ver principalmente Paulo tratar disso lá em 1 Coríntios, onde ele está falando para um grupo de gentios. A cultura grega, na época em que eles viviam de sofias em sofias. Para quem não sabe, sofia tem a ver com sabedoria. Então, ou seja, eles buscavam um conhecimento novo todo momento. Se a gente olhar hoje para a nossa sociedade que nós vivemos, cada dia que nós passamos, nós vivemos nesse processo. Se você abrir o jornal, você vai descobrir que o ovo faz mal para a saúde. Vai ter outro dia que um jornal vai falar que o ovo faz bem para a saúde. Então nós percebemos que cada dia que se passa, a nossa sociedade enfrenta isso. E aí você vai olhar, mas o Jesus não cabe mais para os nossos dias. Paulo lá em 1 Coríntios, se a gente for ler, ele vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Por que eu vou falar isso? Só para explicar um pouquinho, para a gente entender que isso era algo que existia na época de Paulo. Nós podemos ver que para o grego, falar de um Deus que vai resumir que a salvação vai vir por meio de um Jesus, de um Deus sofredor. Ou seja, todo o resultado está diante dessa situação. Ele olhava para isso e falava: cara, isso é irracional, isso é loucura, isso é sanidade. Um Deus vir morrer numa cruz. Ou seja, para eles era algo que era uma loucura para os dias deles. E nós, se a gente fazer essa comparação, não existe uma distinção para isso. Outros vão dizer que é por questão de falta de fé. Nesse ponto eu posso até concordar. Nós devemos olhar para isso e ver que a nossa sociedade, de alguma maneira, não tem mais exercido a fé como os nossos pais.
Mas esse é um ponto que a gente às vezes vê essa argumentação. Só que eu gostaria de ler um versículo com vocês, que no caso é a base da ministração de hoje, que foi algo que Deus trouxe profundamente. O tema da mensagem de hoje é vimos e ouvimos. Vamos ler Atos 4:20. Sei que estou sem telão, mas me ajuda aí. Mas eu vou ler aqui, que eu coloquei na minha anotação. Amém? Pois nós não podemos deixar de falar tudo aquilo que vimos e ouvimos. Então nós estamos vendo aqui que a igreja primitiva, uma das maneiras delas testemunhar, de falar a respeito, de pregar as boas novas, era testemunhar aquilo que eles viram e que eles ouviram. Então esse é o primeiro ponto. Só que a gente vai perceber que existe esse padrão nas Escrituras. Mas o que me encadeou a essa ministração foi um podcast que eu estava assistindo com o Douglas. Há um tempo atrás eu postei no meu Instagram uma frase que falou muito no meu coração. E eu vou ler para vocês. O que Saulo viu, ao ponto de dizer, considero como perda, tudo virou esterco. O que eles viram, que nos tira do lugar raso e que nos coloca em uma radicalidade de alguém que viu algo. Então nós podemos ver que eles viram alguma coisa. Se a gente olhar, eu não vou negar essa possibilidade, mas é mais difícil, assim, comparado com a igreja primitiva, eles viram Jesus ressurreto, e isso, de alguma maneira, encadeou eles testemunhar. Mas eu entendo que, pela fé, nós cremos que Jesus é ressurreto, amém? Só que nós podemos ver que Deus, por exemplo, nos meios dos muçulmanos, nós temos vários testemunhos de pessoas que viram Cristo, que Jesus apareceu para essas pessoas. Mas talvez você não vai ter esse privilégio. Se você tiver, me conte que eu quero saber. Mas talvez você não vai ter esse privilégio de ver Jesus de uma maneira clara, como os discípulos, como os 70, os discípulos de Jesus no primeiro século, puderam testemunhar. Só que se a gente olhar em 1 João, aqui já muda um pouco o significado do que é ver Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Vou ler bastante Bíblia com vocês hoje, tá, pessoal? Então, abram a Bíblia de vocês, pode usar o celular. Então, vamos lá. Olha só o que esse texto diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, a vida se manifestou e nós vimos que dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, que nos é manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Bom, se a gente olhar, por exemplo, eu gosto muito de ler os originais. Se você ver o significado da palavra ver aqui, ou contemplar, olha só o significado. A palavra é orão, que significa ver com os olhos, ver com a mente, perceber e conhecer. Mas o terceiro, que para mim é um dos mais interessantes, é ver, tornar-se conhecido pela experiência, experimentar. Ou seja, o que João está falando não é apenas de algo que ele viu, mas foi de algo que ele pôde experimentar. Ou seja, talvez nos nossos dias nós não vamos ter essa oportunidade de contemplar Jesus, mas nós podemos, nos nossos dias, experimentar e poder testemunhar isso para outras pessoas. Então, é uma das coisas que me chamou muito a atenção. Então, João, primeira coisa que ele vai apontar, eu posso experimentar algo. Eu posso experimentar. Experimentar tem a ver com a experiência, tem a ver com os nossos sentidos. E essa experiência que eles viveram, era algo que mudou a vida deles. Não é uma experiência que, no caso, a gente ocorre no domingo à noite e na segunda-feira de manhã não existe mais nada. É algo que eles experimentaram que transforma a vida deles. É algo profundo. Então, a ideia que nós percebemos é que esse experimentar é algo profundo. Outra coisa, essa experiência que eles viveram era uma experiência que levou eles a morrerem. E nós vamos perceber que eu quero desenvolver com vocês um paralelo entre o jardim do Getsemane e Atos 2. Quando eu estava lendo esses textos e comparando com ele, Deus trouxe uma palavra muito profunda no meu coração. Se a gente fazer a comparação
com os homens antes do jardim de Getsemane, nós podemos ver, primeiro, esses homens, eles puderam estar diante de Jesus, certo? Eles estavam 24 horas com Jesus. Eles estavam aprendendo com talvez o maior mestre que pisou na terra, certo? Esse é o perfil desses homens. Depois, a gente vai ver que esses discípulos testemunharam algo, os maiores milagres que nós podemos dizer. Eles viram a ressurreição de Lázaro. Eles viram Jesus parar o mar não, desculpa, irmãos, andar sobre as águas, calmar a tempestade. Eles viram todos os maiores milagres que qualquer pessoa pudesse ver e contemplar. A ideia aqui não é diminuir nenhum dos dois. A ideia aqui não é você falar, não, você não pode estudar a Bíblia, você não pode acreditar em milagres e querer viver por milagres. Mas a gente precisa ter em mente que isso não é suficiente para que nós possamos permanecer firmes na fé. E a gente vai ver esse paralelo. Porque às vezes a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. E aí você fala, não, Tiago, o que você está falando, você está inventando. Se a gente ler lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, do 21 ao 23, Jesus vai falar o seguinte, que vão vir muitas pessoas no nome dele, que vão profetizar em seu nome, que vão expulsar demônios, e vão fazer muitos milagres e muitas maravilhas. Mas Jesus vai responder, afasta de mim, eu nunca vos conheci. Se a gente olhar para esse texto, não são pessoas que andaram com Jesus e se desviaram. São pessoas que Jesus nunca conheceu. Se a gente olhar para o original dessa palavra conhecer, tem a ver com uma intimidade de uma mulher e de um homem. É algo íntimo, algo profundo que um casal tem, de relacionamento. Essas pessoas viveram todas essas coisas, mas eles não desenvolveram o principal, que era o relacionamento com Cristo. Só que a gente pode ver outra coisa também entre o Getsemane e Atos 2. Daquelas pessoas que acabam se apoiando no próprio conhecimento, ou na própria revelação de algo que ele conseguiu compreender. Nós vamos ter um exemplo no caso de Pedro. Pedro era um homem que seguia Jesus, um dos apóstolos mais importantes. E numa certa ocasião, Jesus pergunta para os seus discípulos e dizem, quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus responde? Disseste bem, pois isso que você falou foi algo que o Espírito Santo revelou para você. Beleza. Ou seja, Pedro conseguiu ter uma revelação profunda de quem era Cristo. Só que, um tempo depois, a gente vai ver que Pedro, com essa soberba dele, ele vai dizer o seguinte, cara, eu estou tentando tanta moral que eu vou chegar em Jesus e falar, Jesus, sabe essa história que você está falando que você vai morrer, que você vai sofrer? Jesus, pelo amor de Deus, tenha dó de ti mesmo. O que acontece? Jesus fala, arreta de mim, Satanás. A mesma pessoa que estava ali, proclamando a palavra de Deus, tempos depois, o diabo estava usando a boca dela. Então nós podemos perceber que a gente vai chegar em Atos, mas que esses discípulos que passaram 24 horas com Jesus, que viram os maiores milagres de Jesus, os maiores ensinamentos, no momento em que Jesus mais precisava, no jardim do Getsemane, eles acabam fugindo. Eles não ficaram com Jesus. Todos eles ficaram com medo. Se nós olharmos para esses homens, antes de Atos 2, eles eram soberbos, cheios de justiça própria. Tanto que a gente vai ver uma certa passagem das Escrituras que eles começam a disputar quem vai ficar do lado de Jesus. Todos eles tinham essa justiça própria. Haviam discípulos covardes e medrosos, por ter qualquer ligação de Jesus, quando Jesus é preso no Getsemane. O que Deus falou no meu coração nesse sentido, é que às vezes nós acabamos nos apoiando nessas coisas. Nós amamos ter justiça própria. E uma das coisas que talvez nós não, de alguma maneira, não influenciamos, o evangelho que a gente acaba pregando para as pessoas, não gera impacto,
porque nós somos cheios disso. Nós apenas conhecemos a Jesus, apenas de ouvir falar, mas não de alguém que experimentou algo. Eu gosto de uma frase do pastor Paulo Júnior que vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo não é um cadáver para ser estudado, mas é uma pessoa para ser vivida. Muitas das vezes nós colocamos Jesus em um bisturi e tentamos colocar ele e tentar tirar a maior quantidade de conhecimento daqui. Mas para quê? Se eu não estou vivendo isso. Os discípulos, eles viram tudo isso, mas isso não foi suficiente do momento. Os amigos de Jesus, nesse momento de maior dificuldade, que Jesus soa sangue, eles acabam fugindo, porque eles eram cheios de si mesmos. Só que em Atos 2, a situação muda. Então nós sabemos toda a história. Jesus então morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Então ele traz um mandamento para os seus discípulos, uma ordenança para os seus discípulos, e o seguinte: eis sobre vocês envio a promessa do meu Pai. Fique, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Deus deu uma ordenança para eles ficarem em Jerusalém até que venha algo. E eu gostaria de ler um pouco o texto com vocês de Atos 2. Então abram a Bíblia de vocês. Vou ter 2 textos hoje que a gente vai, de alguma maneira, entender um pouquinho algumas coisas. Atos 2, a gente vai ler do 1 ao 16. É bastante coisa, mas tem algumas lições bem preciosas aqui. Atos 2, do 1 ao 16. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquela voz, influiu a multidão, que foi tomada de perplexidade por cada um dos que ouviam falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, os naturais. Aí a gente vai ver várias situações dizendo que eles são de vários lugares do mundo, que estavam presentes ali. Tanto os judeus como os prosélitos. O verso 12. E aí, no finalzinho do 11. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombaram, dizendo: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 12, erguendo em voz, dirigiu-se à multidão nesse termo: homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disso, preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu é que foi dito por meio do profeta Joel. Até aqui. Então nós estamos vendo aí, Jesus primeiro, lembra que a gente falou no primeiro versículo? Jesus pediu para que eles ficassem até que eles recebessem algo. Ou seja, eles perseveraram em alguma coisa. Eles não tinham ideia do que iria acontecer, mas eles perseveraram. Só que a gente vai ver que no decorrer dessa história, desse mover que aconteceu neles, nós podemos perceber alguns pontos muito interessantes, que é de acordo com aquilo que a gente tem desenvolvido hoje. Se a gente olhar no verso 3, a gente vai ver o seguinte: eles viram línguas como fogo. Ou seja, eles viram alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que eles viram. O texto dá alguns relatos, mas eles viram como se fossem línguas partidas como fogo. Mas a gente não tem ideia, acho que nem o pastor, você sabe, pastor, o que poderia ser, como que aconteceu. Acho que o texto ele não dá tantos detalhes do que eles viram, mas eles viram alguma coisa. E é interessante que também no verso 6, ouviram falar em sua própria língua. Então eles ouviram alguma coisa. E para mim o que eu mais achei interessante disso, Deus falando no meu coração, que é no verso 15 e 16. Mas o que aconteceu, o que foi dito por meio do profeta Joel. Eles experimentaram alguma coisa. É interessante porque parecem coisas desconexas.
Mas eles viram, eles ouviram e eles experimentaram. O que Deus falou no meu coração a respeito desse texto é que esses homens experimentaram algo tão profundo que eles olharam e falaram assim: gente, o que eu estou vivendo é aquilo que aconteceu, que foi profetizado lá atrás. Ou seja, a experiência que eles estavam vivendo saiu apenas dos textos. Não era algo apenas que ele só leu. Agora eles estavam vivenciando alguma coisa que eles não sabiam. Aconteceu, veio o derramar do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, eles não sabiam, estava tudo perdido. Mas aí veio Pedro e começa a pregar. E aí ele começa a explicar o fenômeno. E a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se converteram. E às vezes a gente é isso. Deus falou profundamente no meu coração. Nós temos vivido muitos desses dias que apenas nós lemos a Bíblia como apenas um livro. Nós não olhamos para os textos bíblicos e acreditamos que aquilo que nós estamos lendo é algo que a gente pode experimentar e que a gente pode viver. O diferencial de Atos 2 para o jardim do Getsêmani é que eles não apenas ouviram e viram, mas eles testemunharam, eles experimentaram aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Isso é algo maravilhoso. E a consequência de depois de Atos 2 é que haviam discípulos de Jesus não confiantes mais na sua capacidade, mas completamente dependentes do Espírito Santo. Nós vemos que esses homens, depois do mover de Atos 2, haviam discípulos movidos poderosamente na pregação do Evangelho e na manifestação de sinais e maravilhas. E outro ponto, havia discípulos que não estavam preocupados se iriam viver ou morrer. Como assim no jardim, todos eles fugiram no momento, com medo de perder a sua própria vida. Agora eles estão dispostos a morrer por aquilo que eles viram e ouviram e testemunharam. Os discípulos não tinham medo de nenhuma ideologia. Hoje nós vemos uma preocupação da igreja com as ideologias que têm crescido nos últimos dias. Mas eu não vejo muita diferença com a igreja primitiva. Havia várias sofias, vários sofismos no seu dia. Só que eles não estavam preocupados, porque não era o mundo que influenciava a igreja, era a igreja que influenciava o mundo. A nossa pregação do Evangelho tem falhado, porque nós não estamos testemunhando aquilo que nós estamos experimentando. Nós apenas nós estamos aqui nos cultos por estar nos cultos. Nós estamos aqui simplesmente porque a gente gosta da música, a gente gosta da iluminação, a gente gosta das companhias, mas a gente não entendeu que o propósito daqui é o quê? É experimentar mais e mais de Deus e poder testemunhar aquilo que aconteceu internamente dentro de nós. Amém? Havia essa promessa e eles viveram. E aí você pode perguntar: mas por que não conseguimos viver isso nos nossos dias? E aí começa a minha salada na linha de raciocínio. Porque eu vou lá para o Antigo Testamento, que é o segundo texto que eu quero ler com vocês. Êxodo, capítulo 20. Eu quero ler do 18 ao 21. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Enquanto vocês vão abrindo. Texto bem curtinho, mas gostaria que vocês se atentassem. Vamos ler o texto. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram Moisés: fale-nos a vocês e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, Deus veio para provar a vocês que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava.
Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Quando Deus tirou o povo do deserto, qual que era o propósito dele? É que o povo fosse para o deserto prestar culto. Se a gente ler no capítulo 19, a gente vai ver que Deus orientou ao povo, a Moisés, que o povo se preparasse para esse momento que nós acabamos de ler no capítulo 20. Então nós vemos lá um povo se santificando, porque eles iriam ver a glória de Deus. O propósito pelo qual Deus tirou eles do Egito era para que eles pudessem ver a glória de Deus. Esse é o propósito. Tanto que se a gente olhar um pouquinho aqui no verso 19, eu acho que é no verso... Peraí, eu anotei aqui. Verso 6. Vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, a ideia era de que é um povo de sacerdotes, ou seja, cada um é um sacerdote. Cada um vai buscar a Deus. Cada um vai se aproximar de Deus. Um sacerdote era responsável nessa ligação entre Deus e o homem, essa busca. Só que a gente percebe com o povo? Quando começa a ficar um pouco estranho, eles não querem. E aí, lendo esse texto, eu coloquei 3 pontos. O primeiro ponto é: eles tiveram medo. Eles paralisaram de viver aquilo que Deus tinha para eles. Ou seja, ele olhou e falou: poxa, esse negócio é meio esquisito. Eu não vou, não. O que será que essas pessoas vão pensar? Não, se eu for lá eu vou morrer. Você é doido. O diabo vai usar isso. Ele vai usar o medo, e o medo vai nos paralisar de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então esse povo, ele ficou com medo de chegar diante da presença de Deus. Deus tinha esse propósito, de levar o povo para o deserto para que eles pudessem reconhecer Deus profundamente. Outro ponto. Eles perceberam: eu não vou colocar isso como prioridade na minha vida. Você colocando, não, Moisés, vai por nós, você é responsável. Eu não quero saber disso, não. O povo viu que isso não era prioridade na vida deles. Tinham outras coisas, porque para eles estava bom. Deus estava dando para eles maná do céu. Deus estava fazendo com que eles não pegassem doença, que a roupa do corpo crescesse junto com eles. Para eles estava bom. Falou, não, para quê? Tem a minha vida cotidiana. Para que eu vou querer me dobrar? Para que eu vou querer buscar a Deus? E aí o terceiro ponto. Nós terceirizamos a nossa busca. Nós chegamos diante de Deus e falamos assim: não, o pastor Luciano vai buscar por mim. Eu não preciso disso, não. É responsabilidade dele. É responsabilidade de nós, os líderes dos jovens, buscar a Deus. Eu não tenho parcela nisso aí, não. Coisa de Deus é para eles, não é para mim, não. Muitas vezes nós terceirizamos com esse povo. A Bíblia diz que esses homens, eles ficaram ao pé do monte. E Moisés foi o único que entrou nessa nuvem. Foram os únicos que estavam dispostos. O único que estava disposto a viver aquilo que Deus queria se mostrar. E como eu prometi de fazer uma ministração bem curta, eu gostaria de levar essa reflexão. Por que será que muitas vezes nós terceirizamos a nossa busca? Porque a gente tem medo? Porque não é prioridade? A minha vida é muito mais importante do que qualquer coisa. E eu gostaria de fechar com aquilo que Paulo, ele fala a respeito. E eu aprendi algumas coisas muito interessantes sobre isso. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tomar como ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dos mortos. Se nós olharmos para Paulo é o homem mais improvável da Bíblia. Era um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades do judaísmo da sua época. Ele provavelmente era um cara que, dentro da sua posição, ele era o homem
talvez a autoridade dos seus dias. Ao ponto que a gente vai ver em Atos o relato de que ele vai fazer o julgamento de Estevão, por ele ser uma autoridade. E nós vemos isso. Esse homem mais improvável da história, o que perseguia e que matava cristãos, mas ele viu algo que mudou a vida dele. E é interessante que quando ele fala que o propósito de Paulo era ser achado em Cristo, se você for pesquisar o original, que é eurikos, significa é alguém que procura algo e acha. Alguém que estava perdido, procurando por todos os lados, e ele acaba achando. Gente, uma frase que os nossos pastores têm nos orientado: nós não devemos, a gente jamais vai poder levar alguém num lugar onde a gente não pisou. Nós não podemos, o evangelho ele só vai ser impactante na vida de alguém se o evangelho de verdade fazer uma diferença dentro da minha vida. Porque como Paulo falou, ele estava procurando algo e ele achou, que foi Cristo. O mundo está procurando alguém, o mundo está desesperado, ele está preenchendo com drogas, com bebidas, preenchendo com essas coisas vazias do mundo. E o que eles precisam é aquilo que Paulo encontrou no caminho de Damasco. Ele encontrou Cristo, ele viu algo, que tudo aquilo que ele passou a vida inteira estudando, tudo aquilo que ele foi ensinado, toda a autoridade, toda a sua reputação, ele olha para aquilo e fala: isso para mim não vale mais nada. Ele achou aquilo que ele procurava. Depois, o outro propósito de Paulo era conhecer mais e mais a Cristo. Conhecer da palavra aí vem a ideia novamente de um conhecimento, vem de gnosis, de um conhecimento profundo, perfeito, algo mais amplo. O desejo de Paulo, quando ele olha para essa situação, ele relembrando daquilo que ele viveu, é que ele não queria mais viver na superficialidade. Ele entendia que em Cristo havia um conhecimento mais profundo. E talvez nós temos vivido dias difíceis, nosso dia a dia engole a gente, só que a gente esquece do principal. A gente esquece do principal. E nós precisamos restaurar isso dentro de nós. Nós precisamos quebrar essa superficialidade, essa terceirização de responsabilidade. Eu sei que talvez alguns não vão concordar com o que eu vou dizer, mas tem muita gente que acredita que o Brasil vai viver um avivamento. Mas eu estudando escatologia, eu vejo ao contrário. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu não estou falando que a gente não vai ver um avivamento, mas nós estamos falando dos dias difíceis que nós como igreja nós vamos enfrentar. A Bíblia diz lá que quando Cristo vier, o amor de muitos se esfriaria. Se você for estudar ali o original, a palavra amor é ágape. É o amor que é dado, é o amor de Deus. Estou falando do amor da igreja vai se esfriar. Essa palavra é um momento de reflexão. Toda vez que nós estudamos as Escrituras, fica mais evidente que o dia do Senhor está próximo. E gente, eu não quero ficar nesse senso de que quando Deus olhar para a terra e falar, existe fé? Não, eu quero ser aquelas pessoas que mantêm uma fé inabalável. Mas para eu ter isso, para que quando eu chegar nas pessoas e pregar o Evangelho, elas possam notar, assim como Paulo, que viu algo que mudou a vida deles. O maior outro exemplo é Estevão. Estevão estava lá. Estevão, ele foi cheio do Espírito Santo, um jovem de 17 anos. Ele tinha uma carreira gigante para a vida dele. Mas ele começa a pregar a palavra ousadamente. E ele começa, as pessoas acham que aquilo que ele prega era duro de se ouvir. E aí ele simplesmente fala, Pai, não perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E ele foi morto.
apedrejado. Pois ele olhou, cara, o que eu vivi, o que eu experimentei, nada nessa terra pode me preencher. Eu gostaria de colocar vocês de pé para a gente poder orar. Meu desejo nessa noite é que vocês possam refletir tudo aquilo que eu falei. Nós precisamos sair dessa superficialidade. Nós precisamos viver. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem sentido. Talvez você está desanimado. Você já queimou por Jesus lá atrás. E hoje talvez você não queime mais. Gosto muito de uma música de Judson Oliveira que diz que as coisas boas me afastaram de ti. E essa é uma realidade. Nós colocamos tantas prioridades na nossa vida. Mas, gente, para os dias que nós estamos vivendo, é somente algo, uma experiência profunda com Jesus, que vai nos manter inabalável diante dessa situação. Pai, meu desejo, Senhor Deus, essa noite é que nós possamos viver uma experiência profunda, Pai. Jesus, eu estou cansado, assim como o Douglas naquela ministração, de ser apenas um professor, de alguém que conhece as Escrituras, de alguém que ensina as Escrituras, Pai. Mas, Senhor Deus, eu quero ser uma pessoa que viu alguma coisa, teve uma experiência tão profunda contigo, Pai, ao ponto, Jesus, de olhar para isso e considerar como perda. Essa radicalidade, Jesus, essa radicalidade de alguém que viu algo. Pai, nós precisamos disso, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que nós vamos viver, Senhor Deus, dias melhores nessa igreja, Pai. Nós vamos ver pessoas cheias do Teu Espírito, Pai. Como eu falei, eu não quero ser médio. Eu creio, Senhor Deus, que essa igreja vai ser uma igreja que vai se levantar diante dessa nação e vai começar a testemunhar, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai. Mas eu não testemunhar algo de alguém que viu alguma coisa, não apenas alguém que conhece de ouvir. Pai, nós precisamos desse mover, Senhor Deus. Nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Nós precisamos ser tocados pela Tua glória, Pai. Nós não queremos terceirizar, Senhor Deus, a nossa intimidade, Pai. Mas nós queremos viver, Senhor Deus, assim como Jó, Senhor Deus, que antes ouvia de falar, mas agora ele contempla, Senhor Deus, a Tua glória, Jesus. Senhor Deus, que esses jovens sejam despertos, Senhor Deus, a viver uma profundidade contigo, Jesus. Toca-nos, Senhor Deus, com a Tua glória e com a Tua presença, Pai. Nós precisamos mais de Ti, Senhor Deus. Eu entrego, Senhor Deus, a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra sua boca e comece a falar agora com Jesus. Chame Ele, chame a Sua presença, o Seu Espírito. Oh Senhor, vem sobre nós, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha descer.